Olá, tudo bem? Professor Alan aqui. A gente vai, através desse vídeo, mostrar como é que a gente cria um questionário no Microsoft Teams, como é que a gente vincula esse questionário a uma turma virtual do Microsoft Teams e na última parte, na parte 3, a gente vai saber como é que a gente corrige e visualiza as respostas do questionário, tá? E depois disponibiliza aí a correção para o aluno, tá bom? São 21 passos no total, né? Alguns são subdivididos, ok? Mas fique tranquilo, o processo ali é intuitivo, né? A partir do momento que você faz a primeira, a segunda vez, já vai ficando automático, né? Você já vai se acostumando com a ferramenta, tá bom? Então vamos lá, na primeira parte, que é a criação do questionário, a gente vai acessar o Forms, né? forms.office.com, que é esse site aqui, que a gente vai digitar lá no nosso navegador de internet, né? Que pode ser o Google Chrome, pode ser o Firefox, pode ser o Edge, né? da Microsoft, etc. A gente vai entrar lá no forms.office.com, a gente vai entrar com nossas credenciais do Teams, então a matrícula @prof.nama.br e a senha, né, a mesma do Teams. Nós vamos criar um novo questionário e a gente vai adicionar as perguntas, que podem ser perguntas do tipo objetivas ou perguntas do tipo discursivas. Tá? Vamos colocar os enunciados, vamos colocar as alternativas. Né? No caso das objetivas, as alternativas a gente já pode definir uma alternativa correta. Tá? Então a gente já pode falar lá qual é a alternativa certa, para justamente o computador, né, na verdade o Forms lá, ele poder fazer aí a correção para a gente dessas objetivas. Nas discursivas, o computador a gente ainda não consegue ensinar, né, digamos assim, o computador a corrigir as questões que os alunos colocarem em formato de texto, né? Então, as discursivas é a gente que vai corrigir mesmo, mas isso é só lá no último passo, né, a correção. Ok? Lembrando também que a gente pode adicionar questões sem imagem e questões com imagem, tá? Então a gente vai mostrar esses dois tipos de questão. Tem algumas outras informações aqui, que é em relação, por exemplo, à pontuação de cada questão. Então, como é um questionário, cada questão eu posso atribuir uma nota. Eu não posso atribuir essa nota quebrada, tipo 0.5, né? 1,5, vai ter sempre que ser notas inteiras, tá? A gente vai também aí ver a opção que embaralha as alternativas das questões. A gente vai tornar as questões obrigatórias. A gente vai aprender, como eu já falei, a adicionar imagem no enunciado. E a gente vai ver como é que a gente agiliza aí, né? Porque normalmente a gente cria a prova no Word. A gente cria a prova no Word, em documento do Word. E como é que a gente agiliza o copiar e colar para a ferramenta. Né? Então, a ferramenta ela não entende o arquivo do Word direto. Né? Vou ter que colocar os dados ali que estão no Word, né? Vou ter que transferir esses dados do Word para lá, para a ferramenta, através do Ctrl+C, Ctrl+V, o copiar e colar, né? O famoso copiar e colar aí que a gente tem, tá? Lembrando sempre que a gente não pode esquecer de remover as indicações lá, A, B, C, D e E de cada alternativa, ok? E aqui, ó, eu peço a sua atenção, né, desde já, para a gente fazer esse quinto passo, que é um passo super importante, né, principalmente esse 5.1 aqui, que é a gente desabilitar a opção mostrar resultados automaticamente, né? Por padrão, ou seja, quando eu crio um questionário, automaticamente essa opção ela fica habilitada. Então, depois que o aluno enviar o questionário dele, se essa opção estiver habilitada, então ele vai poder ver lá o gabarito, ou seja, ele vai ver assim, olha, primeira, você acertou, vai ficar verde. Segunda, você errou, a resposta correta era essa. Né? Então, a gente não quer que ele veja, né? Já que ele pode terminar a prova antes do colega dele, e aí ele poderia passar as respostas para o colega dele lá, por exemplo, que ainda está fazendo a prova, entende? Então, a gente precisa desabilitar esta opção aqui, para ele não ter esse acesso, né, nesse momento depois que ele responder. O aluno nunca vai ter acesso à prova dele? A gente não vai ter como devolver a prova dele? Não, sim, a gente vai devolver sim, mas isso lá em outro momento, lá na parte 3 dessa nossa conversa, tá? E também a gente vai poder, lá na opção das respostas, ainda na configuração do questionário, a gente vai poder ordenar perguntas aleatoriamente. Então, além de eu embaralhar as alternativas, eu também posso embaralhar ali as perguntas, tá certo?
Então vamos lá, vamos iniciar aqui o passo 1. Eu vou acessar aqui, eu vou abrir o Firefox, esse navegador que eu uso. Eu vó colocar aqui, ó, forms.office.com, tá? Eu vou acessar aqui esse nosso site, né? Eu vou colocar aqui, ó, aqui no canto superior direito, entrar, tá? Essa opção aqui de entrar. Ok, vou clicar aqui. Aí aqui eu vou colocar o meu e-mail institucional, meu e-mail de professor, e clicar em avançar. É o mesmo e-mail que a gente usa no Teams, tá bom? E também a mesma senha, correto? Mesma senha, tá? Muito bem, então ele vai entrar aqui, eu já tenho alguns questionários prontos aqui, ó, que eu já fiz, tá certo? Vamos criar um novo, né? Então vou clicar aqui embaixo, ó, novo questionário, tá vendo? Novo questionário aqui. Eu tenho um novo formulário? Não, eu quero criar um novo questionário. Aí aqui eu vou dar um título para o meu questionário, por exemplo, primeira avaliação, disciplina, teste de software, ok? Por exemplo, esse aqui vai ser o nome aí desse meu questionário. Aqui eu posso colocar uma descrição, então instruções gerais, né, a respeito do questionário, tá? Então, por exemplo, prezado aluno, você pode enviar as suas respostas apenas uma vez. Portanto, fique atento, né? Portanto, fique atento na hora do envio, tá? Por exemplo, aqui uma instrução, né? Eu poderia colocar outras aqui, né? Etc, tá? Você aí vai poder também definir isso com calma, tá bom? Venho aqui agora, ó, em adicionar, tá vendo? Aqui nesse botão grande aqui, ó, adicionar novo. Okay? Aí aqui eu tenho algumas opções aqui de adicionar, ó. Eu tenho a opção opção, né? A opção aqui do lado do mais opção é a opção texto. Essa opção, ela permite que a gente crie questões de múltipla escolha, né? Questões objetivas. E esta daqui do texto permite que a gente crie questões discursivas, tá? Então vamos começar aqui pelas questões discursivas, objetiva. Então eu vou clicar aqui nessa opção, aqui na primeira. Aí aqui eu tenho que digitar o enunciado da minha questão aqui nesse primeiro quadradinho, tá? E nesses quadradinhos aqui embaixo eu vou colocar as opções, ou seja, as alternativas que o aluno vai poder selecionar. Aqui eu já coloco a pontuação, ó, quantos pontos vale essa questão, então, por exemplo, 1 ponto. Aqui eu não marco essa opção de várias respostas, né? Como ela é objetiva, o aluno vai ter que definir uma resposta apenas, ok? E aqui ao lado eu vou marcar aqui essa opção obrigatória, porque eu quero que o aluno obrigatoriamente responda essa questão. Se por acaso ele não marcar nenhuma alternativa nessa primeira questão e clicar no botão de enviar, vai mandar uma mensagem para ele dizendo assim, olha, a pergunta 1 não foi respondida, né? Então, como eu quero que o meu aluno ele responda tudo, eu vou marcar essa obrigatoriedade, tá? E aqui nesses 3 pontinhos, eu vou marcar essa opção primeira aqui, ó, ordenar opções aleatoriamente, tá? Ordenar opções aleatoriamente. Então, aí, essas alternativas aqui, essas opções, elas serão também embaralhadas, né? Aqui que a gente vai embaralhar justamente as alternativas, correto? Eu criei aqui, ó, uma prova bem simples, né? Que o foco aqui é o cadastro das questões. Então eu tenho aqui a primeira questão, quem descobriu o Brasil, né, as alternativas. A segunda questão, observe o mapa, aqui tem o mapa do Brasil. Tem a região norte é representada pela cor, né? Aí aqui o aluno teria que marcar. E aqui uma questão discursiva, que ele vai ter que responder através de um texto, tá? Então essa primeira questão ela é uma questão sem imagem, a segunda questão é uma questão com imagem, e a terceira é uma questão discursiva, ok? Sem imagem, tá? Então vamos lá, vou pegar aqui o enunciado da primeira questão, ó, Ctrl C, né, seleciono aqui e dou Ctrl C, e venho aqui dentro, ó, coloco aqui Ctrl V. Se o enunciado da sua questão for grande, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Aqui a gente está simplificando justamente aí os nossos textos, tá? Mas aí não tem problema de você dar um Ctrl C, Ctrl V aí numa
numa questão que o enunciado é grande, tá? E aí, aqui nas alternativas, ó, se eu pegar assim, junto com A, B, C, D e E, né, junto com os itens, vou dar um Ctrl C aqui, vou deixar somente uma opção, né, e dar o Ctrl V aqui, ó, ele automaticamente coloca aqui, né, as nossas opções, mas a gente tem um problema aqui, né, o problema é que veio com os itens, né, veio aqui, ó, A, B, C, D e E, tá certo? E aí quando a gente for embaralhar isso, né, o aluno vai ver lá tipo a A aqui no final, a D lá no início, entende? Então a gente tem que colocar sem essas indicações aqui. Então para eu excluir os itens, ó, eu clico aqui neste lixeirinho aqui que está aparecendo aqui do lado do item, tá? Vou excluir o item aqui. E aí aqui no Word eu vou clicar aqui nessa opção para ele eliminar aqui justamente os itens, tá? Aí eu vou dar um Ctrl C novamente e aqui dentro eu vou apagar esse cara, vou dar um Ctrl V, ó, perceba, cada parágrafo aqui do meu Word, então, ele vai ser uma alternativa, né? Então, isso daqui agiliza muito o nosso trabalho. Eu não preciso vir 5 vezes aqui nesse arquivo, pegar a letra A, colocar aqui, pegar a letra B, colocar aqui, né? Não, eu já pego todo mundo, então Ctrl C, Ctrl V sem as indicações de item, e aí ele já vai criar cada parágrafo que eu copiei daqui, vai ser uma alternativa aqui no meu questionário, tranquilo? Tá? Perceba que quando eu vou posicionando o mouse em cima de cada alternativa aqui, ó, ele vai me mostrando justamente as ações que eu posso ter em relação à alternativa. Eu posso excluir, né, a gente já viu, eu posso excluir a alternativa. Eu posso colocar um comentário aqui, né, para depois eu poder exibir para o aluno lá na hora da correção, esse comentário. Ou então, aqui eu posso marcar a resposta correta. Então, a gente sabe que a gente escreveu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, então marco aqui a resposta correta, né, porque isso daí vai facilitar na hora que o programa, né, lá o computador for justamente corrigir automaticamente esse gabarito para nós. Então já coloco aqui resposta correta, que é justamente para não ter mais depois o trabalho, ó, de ficar corrigindo, né, manualmente aí cada questão objetiva, né? A gente já falou anteriormente que as discursivas, né, a gente vai ter que fazer essa correção através da ferramenta, tá bom? Tá, então eu tenho aqui a primeira questão cadastrada, ó, ela vale 1 ponto, né, já está escrito bem aqui. Já tem as alternativas, as 5 aqui, né? E também a segunda alternativa já está com um check aqui, né? Já está com ali uma marcação dizendo que essa resposta é a resposta correta, tá? Se você tiver dúvidas em relação a alguma coisa, às vezes quando você passa o mouse em cima, ó, ele vai te indicando do que se trata, né? Aquele item, né? Por exemplo, ó, se eu clicar aqui, passa o mouse em cima aqui da lixeirinha, ó, excluir. Passa o mouse em cima aqui dessa caixa aqui de tipo um diálogo, né? Então ele fala assim, ó, exibir uma mensagem para os entrevistados que selecionarem essa pergunta. E aqui é a resposta correta. Tranquilo? Então essa aqui é a nossa cadastro, né, de uma questão aí objetiva sem imagem, né? Lembrando sempre que a gente pode aqui colocar a pontuação, né? Várias respostas a gente não marca. Aqui a gente habilita obrigatória e aqui a gente marca ordenar opções aleatoriamente. Tranquilo? Vamos aqui copiar, ó. Eu não vou criar um novo, tá? Eu não vou criar uma nova questão. Eu vou copiar essa questão porque eu quero também copiar os parâmetros dela. Eu quero copiar a pontuação, eu quero copiar a obrigatória. É como se eu estivesse clonando, né? Vou clonar essa questão aqui. Então, quando eu clico bem aqui nesse item aqui, ó, de copiar questão, eu clonei essa questão. Então, a segunda questão ela tá por enquanto idêntica à primeira, né? Só que aí eu vou voltar aqui no meu Word e vou pegar aqui, ó, o enunciado da segunda questão. Eu vou pegar com a imagem para você ver o que acontece. Então vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui e a imagem ela não aparece, né? A imagem não aparece porque nesse campo aqui ele só aceita texto, né? Ele não aceita imagem, tá certo? Como é que eu adiciono uma imagem, então? Vamos clicar nessa opção bem aqui, ó, que é a opção de inserir mídia, ó, tá vendo? Eu coloquei o mouse em cima
ele me mostra ajuda, inserir mídia. Então clico nessa opção bem aqui, venho em imagem, eu posso pesquisar uma imagem do Bing, né, que é análogo ao Google, só que o Bing é da Microsoft. Eu posso pesquisar uma imagem que está disponível lá na minha nuvem, né, que por algum motivo eu gravei lá no meu OneDrive, na minha nuvem, ou então do meu computador. Ó. Meu computador eu venho aqui nessa última opção, que é a opção de carregar. Então clico aqui, ele vai exibir as pastas do meu computador. Ele abriu aqui na pasta imagem do meu computador, ó, e eu quero incluir essa imagem bem aqui, mapabrasil.jpg. Tá? Então eu clico aqui, vou em abrir, e aí ele vai mostrar para nós, ó, tá carregando aqui, a gente tem que esperar, obviamente, né, ele fazer aí o upload da imagem, né, mandar a imagem lá para os servidores da Microsoft. Carregou bonitinho a nossa imagem, e aí pronto, né, o aluno já vai poder ver, né, ter acesso a essa imagem, além do texto, tá? Então a gente vai ter um texto nessa pergunta e uma imagem também associada. Ah, me enganei da imagem, não era essa imagem que eu queria, né, era uma outra imagem. Então olha, tem aqui o lapisinho que você pode editar a imagem, ou a lixeirinha que você pode também excluir essa imagem aqui, tá? Então bem aqui embaixo da imagem você pode editá-la ou então removê-la da sua questão, tá certo? Ok? Aqui as alternativas elas são diferentes, né? Então eu vou pegar aqui novamente as alternativas, vou tirar aqui os itens, né? Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, né? Vou tirar aqui, ó, vou excluir aqui, né, as alternativas anteriores. Então vou dar um Ctrl C, que eu já dei de lá do Word, um Ctrl V agora novamente aqui. E aí cada parágrafo lá vai constituir aqui uma alternativa, rosa, amarelo, vermelho, azul, verde, né? Cada parágrafo aqui, ó, constitui uma alternativa, e aí eu marco que é a verde a opção correta, a resposta correta. Beleza? Tá? Tem que colocar pontuação, tem que colocar se ela é obrigatória ou não, e tem que configurar aqui novamente a ordenação? Não. Tá? Isso, como a gente copiou da primeira questão, a segunda questão já vem com esses parâmetros. Eu só tenho que modificar, portanto, o enunciado e também as alternativas, né? Marcando sempre aqui a resposta correta. Beleza? Então aqui nós temos já o cadastro de duas questões no nosso questionário. A primeira sem imagem, né, direta, e a segunda com imagem, né, também aí objetivas, né? Ambas são objetivas por enquanto, tá? Vamos agora cadastrar então uma questão discursiva. Para eu cadastrar uma questão discursiva, eu não posso mais vir aqui no botãozinho de copiar pergunta, né? Porque se eu copiar a pergunta, eu vou copiar uma pergunta do tipo objetiva, tá? Então eu venho bem aqui, ó, adicionar novo, nessa opção texto agora, a segunda opção aqui, ó, texto. Então clico aqui. E aí eu vou bem aqui, né, de novo, vou voltar aqui no meu Word, onde eu fiz a minha prova em primeiro lugar, né, então copio aqui a minha questão subjetiva, né, ou também conhecida como discursiva, coloco aqui, né, no cenário, no primeiro cenário, após o desenvolvimento do Brasil, na território dividido por forma, explique os motivos dessa divisão. Então está aqui a minha questão discursiva. Da mesma coisa, ó, eu posso adicionar também de novo uma mídia, né? Posso adicionar de novo uma imagem aqui, correto? Eu vou falar que essa questão aqui ela vale 2 pontos, né? Posso falar que essa questão vale 2 pontos. E posso falar que eu tenho que falar aqui, né, marcar que essa questão aqui eu quero resposta longa. O que significa resposta longa? Significa que ele vai aumentar o campo aqui do meu formulário, né? Para o aluno poder digitar lá justamente aí uma resposta, né, um textozinho discursivo, tá? Se eu marcar aqui resposta curta, né, não habilitar a resposta longa, eu posso adicionar uma resposta correta aqui, e aí o programa ele pode corrigir para mim automaticamente. Só que a gente vai ter aí, por exemplo, se eu digitar aqui, se o aluno digitar lá na resposta, por exemplo, a palavra software, né? Software, ok? Só que aí software a gente sabe que é sinônimo, por exemplo, de programa de computador, é sinônimo de sistema computacional, né? Então aqui, se eu colocar que a resposta correta é software, e
e o aluno digitar programa de computador, né? Ok? Então aí a gente ele vai marcar a resposta como sendo uma resposta incorreta, né? Que na verdade são sinônimos. Então aí aqui é recomendado que você utilize como resposta curta valores, por exemplo, né? Por exemplo, 5, né? Valor de um cálculo. Você vai dar lá uma equação matemática para o aluno resolver e ele vai ter um valor exato. Então aí, nesse caso, sim, né? Seria interessante você utilizar a resposta curta. Mas no caso que o aluno vai desenvolver lá uma resposta mesmo, como se fosse um texto, né? É preciso que você marque resposta longa, tá certo? Resposta longa. Tudo bem? Então aqui, né? Terminamos aí de mostrar 3 tipos de questões, né? A objetiva sem imagem, a objetiva com imagem e a discursiva, né, com resposta longa. Tudo bem? Vamos agora aqui, né, eu poderia também, querer adicionar, por exemplo, nome, matrícula do aluno, né? Mas a gente viu também na nossa reunião que isso também não é necessário, porque a gente só vai permitir que o questionário seja acessado por pessoas da organização, ou seja, por pessoas aí, né, pelos alunos que estão no Teams, tá certo? Então, vamos aqui voltar para o nosso roteiro e a gente vai ver que a gente já fez até aqui o passo 4.3, né? Então, tudo isso aqui a gente já fez. Vamos fazer aqui agora os 2 passos últimos aqui da primeira parte, que é a gente vai desabilitar a opção mostrar resultados automaticamente, né? Isso aqui eu falei que é muito importante para permitir que o aluno não olhe, né, o gabarito depois que ele enviar as questões, tá? E também a gente vai ver essa opção aqui das respostas, né, ordenar as perguntas aleatoriamente, ok? Tá? Então, onde é que está essa opção aqui do questionário, né? Então, toda vez que a gente vê aqui esses 3 pontinhos, significa configuração, né? Então, esses 3 pontinhos aqui no canto superior direito, embaixo do A, ao lado do botão, né, do lado direito de compartilhar, é o botãozinho aqui das configurações do formulário, tá? Aí eu clico aqui na primeira opção, configurações. Aí eu vou clicar bem aqui, mostrar resultados automaticamente, sim ou não, né? Aqui está marcado como sim, tá verde, né? Tá habilitado. Eu quero desabilitar isso, né? Isso daqui é perigosíssimo se tiver habilitado, porque o aluno ele vai ter acesso às respostas imediatamente após o envio daquele questionário. Ele pode pegar essas respostas e passar para os colegas. Eu não quero isso. Okay? Então, desabilito esta opção aqui, mostrar resultados automaticamente. Beleza? Aqui embaixo, na segunda configuração, a gente tem aqui, quem é que pode preencher esse formulário? Qualquer pessoa com link ou somente as pessoas da minha organização. Vamos manter essa configuração aqui. Somente pessoas da minha organização podem responder, registrar por nome e uma resposta por pessoa. Tá? Então, isso aqui a gente não vai mexer. Aqui, aceitar respostas, a gente deixa como está. Aqui, a gente pode, né, colocar a data de início do nosso formulário e a data de término do nosso formulário. Eu vou preferir fazer essa configuração lá na parte 2, né, quando a gente for fazer a vinculação desse questionário com a turma, eu vou preferir fazer essa vinculação lá no Teams mesmo, tá? Mas nada impede de você fazer aqui. Okay? E também aqui, vou marcar essa opção bacana aqui, ordenar perguntas aleatoriamente, né? Todas as perguntas, ou então eu posso restringir aqui perguntas que eu não quero que sejam ordenadas, né? Então, por exemplo, eu não quero aqui que a terceira pergunta, que é a minha pergunta lá discursiva, eu não quero que ela seja ordenada, tá? Então, eu quero que ela sempre fique lá no final. Então, a 3 de 3 eu não quero ordenar, eu quero bloquear aí a aleatoriedade, né? Eu não quero que ela participe da aleatoriedade, ok? Se eu quiser que todas as perguntas sejam aí reordenadas, então eu mantenho aqui essa opção marcada, todas as perguntas aqui, tá? Eu vou deixar essa opção marcada, tá? Todas as perguntas, tudo bem? E aqui embaixo, se eu quiser que o aluno se eu quiser receber um e-mail depois que o aluno, né, responder o questionário, então visualizar o questionário, eu posso marcar, né, e também receber notificações por e-mail de cada resposta aqui, tá? Eu não costumo marcar não essas 2 opções aqui finais, tá certo? Então, a opção aqui fundamental, pessoal, a opção aqui fundamental que a gente não pode esquecer em hipótese alguma de fazer é
desabilitar esta opção aqui, mostrar resultados automaticamente, tá? Então, por favor, desabilite esta opção aqui para o aluno não poder enxergar as suas respostas após responder, né, seu questionário, porque senão a gente vai estar correndo o risco dele passar as respostas corretas para outras pessoas, ok? Tá? Tudo bem? Então, fizemos a criação do questionário aqui de exemplo, passamos para a configuração desse questionário. Onde é que esse questionário fica salvo? Como é que eu faço para salvar esse questionário? Tá? Então, depois de toda a ação que você faz aqui, né, se você editar essa pergunta, se você editar essa alternativa, se você editar aqui a imagem, etc., né, automaticamente o Forms ele vai salvando para você. Ó. Então, aqui em cima no topo, aparece aqui, ó, primeira avaliação, né, disciplina teste de software, que é o nome do meu questionário, e do ladinho aqui salvo, né, significa que ele já está salvo o meu questionário aí, tá? Quero ver, né, quero visualizar meu questionário para saber aí como é que meu aluno vai enxergar as questões. Então tá aqui, ó, clica nessa opção aqui de visualização, né? Então, olha aqui, ó, a primeira questão ele já tornou aí randômico, né? Já ficou aleatório. Ó. A primeira questão foi a segunda que eu cadastrei lá, né? Que foi a questão com a figura, com esse mapa aqui, né? Aí eu tenho aqui, ó, as alternativas. A gente verifica que também as alternativas foram embaralhadas, né? O verde é a alternativa E, né? Que é a resposta correta. Aqui ele está na B, ok? A gente tem também aqui, olha, a nossa terceira questão como sendo a segunda, né? Que é a nossa questão discursiva. E a terceira lá é a primeira, né? E também ele embaralhou aqui justamente as nossas alternativas. Correto? Então o aluno vai ver. O aluno fazendo no computador ele vai ver dessa forma. E o aluno fazendo no celular, ele vê dessa, olha. Olha que bacana. No celular não distorce a imagem. Ó. Ele pode fazer tranquilamente a prova aqui pelo celular, né? E aí enviar aí a sua resposta. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é a nossa visualização do questionário, tá bom? Então, se eu voltar aqui, ó, vou clicar nessas bolinhas que está aqui do lado esquerdo, né, lado superior esquerdo. Se eu clicar aqui, venho em Forms, eu já botei aqui o meu questionário, ó, pronto aqui, ó. Primeira avaliação, disciplina, teste de software. Se eu quiser excluir esse questionário, né, eu venho aqui nos 3 pontinhos, clico aqui na lixeirinha, excluir. Se eu quiser copiar, mesma coisa, né, venho aqui nesse ícone. Se eu quiser mover para algum lugar, venho no botão de mover. Tudo bem? Maravilha. Então, questionário criado. Vamos agora para a parte 2. Né? A parte 2 é a gente vincular o questionário na turma do Teams. Então, a gente vai agora abrir o Microsoft Teams. Né? Então, a gente vai abrir o outro programa. A gente vai aí deixar de lado o nosso formulário. Vamos abrir o Teams, selecionar o menu tarefas. Né? Vamos selecionar o menu tarefas. Vamos escolher a turma e avançar. Tá? Vamos clicar no botão de criar o questionário, que está no canto inferior esquerdo. Vamos escolher o respectivo questionário que a gente já criou no Forms, né? E avançar, ou seja, eu vou escolher a turma, vou escolher o questionário que eu criei no Forms e aí eu vou fazer a vinculação, tá? Posso definir os parâmetros de início e fim desse questionário, então a data e a hora que ele vai iniciar e a data e a hora que ele vai vencer, tá? Eu posso especificar também, pessoal, os alunos que vão ver aquele questionário, né? Às vezes uma turma ele tem um autista. Esse autista ele não faz uma prova qualquer, né? Ele faz uma prova especial. Então aí eu posso, toda a turma vai fazer um questionário X e esse aluno, né, que é autista, ele vai fazer o questionário Y. Então eu posso aí justamente vincular determinados questionários para determinados alunos. Por exemplo, eu quero aí, de repente, criar 2, 3 tipos de prova diferentes, com 2, 3 tipos de... e aí vai ter que ser questões diferentes nessas provas. Então, você vai cadastrar esses questionários, vai poder escolher, ó, do aluno A até o aluno C, né, do aluno que começa com A até o aluno que começa com C, ele vai responder o questionário 1. Dos alunos D a, sei lá, a F, né, questionário 2. E os outros... questionário 3, né? Então eu posso criar aí vários tipos de provas e associar essas provas, esses questionários, a alunos específicos, tá certo? E depois a gente vai
clicar lá em atribuir, né, na verdade agendar, né, como a gente está falando de prova, aqui a gente vai agendar um questionário aí para ser feito aí, né, no período de prova, no horário da aula, tá certo? Okay, então vamos lá, vamos abrir aqui o Teams, meu Teams já está aberto. Eu vou continuar acessando aqui essa turma teste de software, ok? Essa turma aqui, ele mostra aqui, né, a aba postagens, né? Então eu venho aqui em equipes, né? Venho aqui em equipes e aqui na turma. Na verdade não, né? Na verdade eu tenho que vir aqui em tarefas, ó. Esse aqui é o menu de equipes, hein? Venho aqui em tarefas, ó. Menu de tarefas que está embaixo de equipes, ó. Eu tenho aqui atividade, chat, equipes, tarefas, calendário, chamadas, arquivos. Eu venho no menu tarefas, ok? Vou selecionar aqui testes de software, ó, a última disciplina, ok? Clico em avançar. Aqui eu já tenho duas tarefas atribuídas, né, para essa turma, ó. Uma está agendada, né, essa tarefa aqui está agendada, e a outra aqui ela já foi feita, né? 7 pessoas de 18 entregaram, tá certo? Então eu vou criar mais uma aqui, ó. Venho aqui, ó, criar, venho aqui em questionário, ok? Venho aqui, ó, primeira avaliação, disciplina teste de software, tá? Clico aqui, vou em salvar, desculpa, avançar, tá? Vou em avançar aqui. Então perceba, lá naquela tela que a gente estava, ele já carregou todos os questionários que eu tenho cadastrado no Forms para cá, para dentro do Teams. Aí eu só faço associar o questionário a essa turma que eu estou trabalhando, tá certo? Aí aqui eu posso modificar o título do meu questionário, né? Ele vem de acordo com o título que a gente colocou no Forms, mas nada impede de você modificar esse título aqui. Você pode adicionar instruções aqui também, ó, dessa sua tarefa, tá? Ok? Aqui, ó, atribuir a. Aí aqui é a turma que a gente já selecionou, correto? E aqui que eu falei, ó, todos os alunos? Sim, se eu quiser que todos os alunos respondam o mesmo questionário, sim. Mas eu posso, ó, clicar bem aqui e especificar, por exemplo, que o William Assunção, né, só o William Assunção que vai responder esse questionário aqui, primeira avaliação, disciplina teste de software. Só ele que vai responder. Tá? Os outros nem vão enxergar esse questionário aí que a gente vai fazer, tá? Ok? Tá? Agora, se esse aluno fosse um aluno autista, né, a gente teria que selecionar todos os outros alunos aqui, ó, e associar um outro questionário, né? Fazer lá a criação de um outro questionário para esses alunos, tá? Clicando aqui em limpar, você continua enviando esse questionário para todos os alunos, tá? Vamos aqui, ó, configurar a data de conclusão desse questionário, ou seja, qual é a data limite que esse questionário, né, data e hora limite que esse questionário vai poder ser enviado pelos alunos. Então eu vou selecionar aqui a data, né, inicialmente, como o período de provas inicia no dia 22, vou selecionar aqui, ó, dia 22. Eu vou falar que esse questionário ele vai aí vai vencer, né, vai ser concluído aqui, ó, às 10 horas da manhã, digamos assim, ok? Então eu vou colocar aqui que às 10 horas da manhã no dia 22, esse questionário, né, vai ser expirado, né, ele vai ser concluído, ok? Então eu posso ou digitar aqui também, né, 10 horas, ou então escolher aqui através desse reloginho o horário aí de conclusão. Se eu clicar em atribuir aqui, esse questionário automaticamente ele já vai aí ser disponibilizado para o meu aluno, tá? Então cuidado, aqui a gente só configurou a conclusão, né? A conclusão, mas se eu clicar agora em atribuir esse botãozinho aqui azul, ó, eu vou estar já disponibilizando esse questionário para o meu aluno. Eu não quero isso, né? Eu não quero disponibilizar imediatamente agora, porque ainda não está no período de prova, né? Ainda não está no horário da prova, ainda não está no horário da aula, tá? Ok? Como é que eu faço então para agendar aí a nossa tarefa, né? Como é que eu vou fazer para agendar o nosso questionário? Então, eu venho aqui, ó, a tarefa será postada imediatamente com entregas tardias não permitidas, tá?
ok? Aí bem aqui do ladinho tem editar, ó. Então vou clicar aqui em editar, ok? No editar ele vai me mostrar aqui, ó, agendar para atribuir no futuro. Então eu marco essa caixinha, vou agendar para atribuir aí o meu questionário no futuro, tá? Então eu quero que esse meu questionário ele inicie também no dia 22, mas mais cedo, ó, às 8 da manhã, ok? Então às 8 da manhã o meu questionário ele vai estar aí disponível, tá? E a data de conclusão dele vai ser também no dia 22, mas só que às 10 horas, tá? Então, por exemplo, se o aluno entrar no dia 22 às 7 horas da manhã, ele vai ver o meu questionário? Já vai estar disponível o questionário para ele? Não, né? Se ele entrar às 8h05, vai estar disponível? Sim, já é mais de 8 horas. Né? Se ele entrar às 9h30, vai estar disponível? Sim. Se ele entrar às 9h50, vai estar disponível? Sim. Agora, se ele entrar às 10h03, às 10h05, às 11 horas, vai estar disponível? Não, né? A conclusão ela já foi finalizada aqui no dia 10. Tá certo? Aí eu clico aqui em concluir, ó. Concluir, tá? Aí perceba que agora ele mudou lá de atribuir para agendar, né? Mudou de atribuir para agendar, então eu clico agora aqui nesse botão azul, né, de agendamento, aqui no canto superior direito, ó. Se eu clicar em salvar, ele só vai salvar, ele não vai atrelar ainda, ele só vai salvar, tá? Se eu clicar em descartar, eu vou, né, aí, obviamente, descartar esse vínculo aqui desse questionário a essa turma, correto? Então, eu clico aqui em agendar. Então, perceba que eu já tenho aqui o questionário, eu tenho o segundo questionário agendado já para essa turma, ó, tá? Aqui, ó, disciplina teste de software, agendado, ok? Tá, então, a gente completou aqui a segunda parte, que é a vinculação do questionário na turma do Teams. Vamos fazer agora a terceira parte, que é a parte de correção e visualização das respostas desse questionário. A gente vai ver que o Teams, lá no Teams a gente vai selecionar a turma que a gente quer ver que respondeu, né, no menu equipe. Depois a gente vai clicar na aba de tarefas dessa turma. Vamos selecionar a tarefa que eu quero ver aí, as pessoas que entregaram determinada tarefa, né, as respostas que elas deram, etc. Tá? A gente vai ver que as questões objetivas elas vão ser corrigidas, olha que legal aqui, ó, automaticamente pelo sistema. Então, eu nem vou aí, né, precisar corrigir as questões objetivas. Elas serão corrigidas pelo sistema. Tá? E as discursivas, né? As discursivas não. As discursivas nós, professores, que vamos ter que corrigir. Tá? E atribuir uma nota aí a essas discursivas. Tá? Nota essa que também não pode ser quebrada, não pode ser uma nota com casas decimais. Ok? Depois da correção a gente vai poder devolver a tarefa para o aluno. Tá? Ok? E aí essa nota dele, né, vai cair, aí, entre aspas, só dentro do Teams, né, só na ferramenta Teams. Ela não vai ser lançada automaticamente no portal do professor e para cair no histórico do aluno, entende? Isso daí, o Teams ele não conversa, né, com o portal do professor em termos de notas, tá? Então, essa nota vai cair para o aluno, só que aí eu vou ter que lançar essa nota no portal do professor, né, lá manualmente. Eu vou abrir o portal do professor e vou lançar essa nota para o aluno, correto? Para a gente visualizar as notas, a gente precisa clicar na aba Notas, também na turma lá do Teams. Ó. Então aqui eu cliquei na aba Tarefas para ver as tarefas e corrigir as tarefas. Para eu ver as notas, eu vou na aba Notas, na turma do Teams, e vou poder, olha que legal, exportar essas notas, né, exportar os nossos alunos lá para o Excel. Aí do Excel eu consigo fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para o portal do professor tranquilamente, correto? Tranquilamente. Tá, então vamos lá, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer isso na prática. Então aqui dentro do Teams, nós vamos aqui em Equipes, ó, menu Equipes aqui, tá? Embaixo de Chat, em cima de Tarefas. Vou continuar escolhendo essa disciplina Teste de Software. Aqui em cima a gente vê a aba Postagem, a aba Arquivos, a aba Bloco de Anotações, a aba Tarefas. Tá? Então clico aqui na aba Tarefas.
Vejo aqui que tem 3 tarefas atribuídas. Eu já fiz uma tarefa aí no passado com eles, né? Essa semana agora. Inclusive foi ontem essa tarefa, né? Sexta-feira, ontem de manhã. Então eu vou clicar aqui. E aqui eu vou ver, né, os parâmetros dessa tarefa aqui, ó. Ele está carregando. Eu vou ver aqui, ó, que tem alunos que não entregaram, tem alunos que entregaram, tem alunos que visualizaram. Se eu quiser ordenar pelo status, né, eu acho que está ordenado aqui pelo nome, né? Ó, C, F, F, G. Né? Perceba que também o nome está invertido aqui, ó. Primeiro o sobrenome, né, o último nome, vírgula, o primeiro nome. Né? Então, Matheus Cerdeira, Gessé Coelho, William Félix, né? Então, está invertido. Tá? E ele está ordenado por nome. Se eu quiser ordenar pelo status, eu clico aqui para ordenar pelo status. Aí está na ordem do Z para o A. Se eu clicar de novo, ele ordena aí do A para o Z. Tranquilo? Tá? E aí eu vejo, olha, Josué entregou, Rafael entregou, Elanilson entregou, José entregou. Aqui do lado já tem o preview das notas, né? Aqui é um somatório das notas objetivas, ok? Objetivas, tá? Por quê? Porque ele não considerou das discursivas? Porque as discursivas nós que vamos ter que justamente corrigir e lançar as notas, né? Para ele somar com essas notas aqui objetivas. As objetivas o computador consegue corrigir porque a gente forneceu o gabarito lá no cadastro da questão no Forms, né? Como eu já mostrei, ok? O Eliakim e o Dimitri, ó, eles só visualizaram o formulário, eles não responderam, tá? E o resto aqui, né, o Breno, o Ian, o Bernardo, o Danilo, ó, eles nem visualizaram, né? Então não entregue aqui, ok? Então eu vou clicar aqui no Josué, né, ordenei aqui pelo status, vou clicar no Josué. E aí no Josué, ele vai me carregar aqui, ele vai abrir para nós, ó, que o Josué ele concluiu essa tarefa em 47 minutos. Ele tirou, né, já tem a pontuação 8 aí de 20, né? Então eu passei nessa. Como é que foi essa tarefa? Eu passei 10 questões objetivas, cada uma valendo 1 ponto, e 3 questões discursivas, cada uma valendo uma pontuação que na soma dava 10. Então 10 das objetivas mais 10 das discursivas, 20. Tá? E aí depois eu vou pegar essa nota 20 e dividir por 2 para justamente lançar a nota lá no portal do aluno. Tá certo? Desculpa, no portal do professor, né? Ok? Então aqui, ó, eu tenho todas as respostas, né, de Josué. Essas respostas aqui das objetivas, né, as questões objetivas, elas já foram automaticamente corrigidas. Ó, a primeira aqui ele errou, ele marcou a letra A, na verdade era a letra D, né? E assim por diante. Ó, aqui ele acertou, né? Aqui está a indicação dos itens, né, porque isso aqui foi uma atividade apenas, mas na prova a gente não aconselha que você coloque os itens aqui, né? A, B, C, D e E. Bom? Muito bem, então as objetivas aqui já estão todas corrigidas, né? Eu vou para cá para o final, que é onde estão as questões discursivas, tá? Então na 11 aqui, ele respondeu, né, adequadamente, mas não deu o exemplo, né? Ele não exemplificou aqui com o cenário hipotético. Então eu vou dar aqui para ele 2 pontos, ok? 2 pontos. Ele ganhou de 3, tá? Aí eu posso colocar bem aqui, clicando bem aqui, ó, nessa janelinha aqui, ó, fornecer um comentário na pergunta 11. Eu vou falar assim, ó, prezado aluno, você não forneceu o exemplo, tá? Aí eu posso colocar até entre parênteses assim, ó, menos 1 ponto, ok? Tá? Então isso daqui é como se eu estivesse escrevendo lá na prova do aluno, né? Estou corrigindo, vou escrever na prova dele, olha, você não forneceu o exemplo, menos 1 ponto. Entende? Então, quando eu devolver a tarefa para ele, nessa devolução aqui virtual para ele, ele vai poder ter acesso a esse meu comentário aqui, tá? Ok? Cite 2 vantagens e 2 desvantagens de se utilizar teste de software no decorrer do seu desenvolvimento. Então, ele colocou aqui as vantagens e as desvantagens não achou nenhuma. Então, eu vou dar aqui para ele, eu vou dar aqui 2 também, né? Vou falar que ele vai perder só 1 ponto, né? Então, prezado aluno novamente, você não forneceu as desvantagens, menos 1 ponto, tá? Ok.
Eu posso inclusive colocar, né, já é um macetinho, né? Posso pegar, colocar isso aqui num texto, né? Por exemplo, no bloco de notas. E aí, toda vez que eu precisar desse texto, né? Se for masculino eu uso esse, se for feminino eu uso esse. E aí, né? Eu dou Ctrl+C, Ctrl+V daqui e colo, né? Aqui para eu otimizando meu tempo. Aqui ele teria que colocar um comando na linha 19, que era essa linha bem aqui, e explicar como é que ele funciona. Ele não fez isso, né? Ficou totalmente incompleto aqui, então vou dar 0 para ele. Ele não conseguiu fazer nada, né? Então, prezado aluno, né? Ctrl+C. Opa, peguei do aluno aqui. Então, prezado aluno, você não forneceu o comando menos um ponto, o comando correto, né? E não explicou o comando. Então também menos um ponto. Tranquilo? Então coloquei aqui esse feedback. Eu achei fantástico essa ferramenta aqui de feedback, né? Na verdade aqui é menos 2 e menos 2. Que aí dá aí uma transparência muito legal, né, para o aluno. Inclusive para o aluno já entender porque ele tirou aquela nota, né? Para ele não ficar atrás da gente aí querendo que a gente justifique para ele o porquê daquela nota. Então a gente já coloca aqui, né, um texto aí bem direto, né, e bem aí elucidativo para ele poder enxergar quais são as deficiências dele, inclusive para ele poder melhorar no futuro, ok? Então pronto. Agora eu já fiz aqui essa correção dessa prova, né, de Josué. Vou clicar aqui em corrigir próximo. Quando eu clicar em corrigir próximo, ele vai salvar aqui essa minha correção e vai me mandar para o próximo aluno. Então cliquei lá no corrigir próximo, aqui ele vai abrir direto aqui onde eu estava, nas questões discursivas, né? Só que eu vou voltar aqui em cima só para ler o nome do aluno. O nome do aluno aqui é o José agora, o José Gomes. O José Gomes ele concluiu em 36 minutos e também tirou 8, né, de 10 aí nas objetivas, tá? Vamos ver as discursivas. Aqui as discursivas. Correção mais esse aqui, né? Então aqui ele falou que é validação e verificação. Ele deu um exemplo, beleza? 3 pontos. Aqui ele falou das vantagens e das desvantagens, beleza? 3 pontos. E também aqui ele colocou o comando mais incompleto, tá? Então vou colocar aqui que ele vai ganhar 3 pontos, ok? Aí vou colocar o comentário aqui, né, pessoal? Vou pegar aqui do meu texto, né, do meu bloco de notas, né, para evitar a fadiga. Prezado aluno, você não forneceu o comando completo, ok? Menos um ponto. Tá bom? Então, clicando aqui, eu vou corrigir o próximo, né? Aí o próximo vai ser o Elanilson. Assim por diante, né? Eu vou ficar corrigindo aí as nossas questões discursivas, já que as objetivas o computador que vai corrigir para mim. Tá bom? Aí eu venho aqui em fechar, né? Depois que eu corrigir todos, eu venho aqui em fechar. E aí, a gente viu que o Josué e o Rafael, né? O Viana aqui e o Mendes, a gente já corrigiu. Tá? Peraí, não, o José, né? É o José e o Josué. Esses dois nós já corrigimos. Ok? Então aí eu vou devolver aqui essa tarefa para eles. Então eu clico aqui em devolver. Eles já vão ver a correção. Tá? E aí eles deveriam aparecer nessa subaba aqui, ó, avaliado, tá? Eles deveriam aparecer nessa subaba. Por que não estão aparecendo? Porque eu preciso recarregar esta aba. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em postagens novamente. Vou voltar aqui para a aba tarefas. Ele vai recarregar a aba tarefas. Eu vou clicar na tarefa que a gente estava vendo, né? Que é essa tarefa aqui 3, lista de exercício. E olha aqui o avaliado. O avaliado, ele já está aqui, né? Já está aqui o Josué e o José. Já estão avaliados aqui, ó. O José tirou 17 e o Josué tirou 12. Tá? Lembrando que a minha prova vale 20, ok? Tá? Como é que eu vou fazer agora para lançar no portal do professor essas notas, né? Vou ter que ficar vendo aqui aluno por aluno? Não, né? Você pode vir bem aqui, ó, exportar para o Excel. Então aqui em cima, exportar para o Excel. Na verdade, aqui ele vai exportar as tarefas, né? Eu não quero que ele exporte as tarefas. Eu tenho que me lembrar
aqui eu tenho que vir na aba notas, hein? Tenho que vir na aba notas. Vem na aba notas. E aqui também vai me mostrar as notas de todos os alunos, ó. Vai me mostrar as notas de todos os alunos. Esses que estão aqui em cinza significa que eu ainda não corrigi as discursivas, tá? Ainda não corrigi as discursivas. Este que está normal aqui, branco, ó, significa que eu já corrigi as discursivas. E esse aqui só tem visualizado, né? Porque ele não respondeu as questões, ele só visualizou. Ok? Aí eu vou clicar agora sim, ó, na aba notas. Agora sim eu clico aqui em exportar para o Excel. Ele vai me gerar um arquivo que é um pouquinho ruim na gente poder trabalhar com ele, tá? Deixa eu apagar aqui esses anteriores. O arquivo que ele gera para mim, ó, se a gente for aqui analisar, ele tem a extensão, ó, .csv, né? .csv significa que ele é um arquivo, pessoal, que tem as informações separadas por vírgula, tá certo? Se eu abri-lo aqui, deixa eu tentar abri-lo aqui direto, ó, se eu abrir direto no Excel, repara que ele vai criar aqui apenas em uma coluna aqui os meus dados, né? Que ó, o sobrenome, o último nome, né? O endereço de e-mail que contém a matrícula do aluno aqui, depois a nota. Então, como é que eu faço para converter esse arquivo aqui, na verdade, converter essas colunas, essa única coluna, na verdade, em várias colunas, né? Eu tenho que fazer uma tabulação aqui, né? Então, vou clicar aqui nesse azinho para ele selecionar todo aqui, né? Essa minha coluna, tá? Então, eu poderia só fazer isso daqui, né? Selecionar isso daqui, mas eu vou querer selecionar tudo logo. Então, eu clico aqui em cima, quando o mouse, né, ele fica se transformando nessa setinha para baixo, eu clico. Venho bem aqui nessa opção, ó, dados, tá? Dados, né? O meu aqui tá em inglês, né? Mas é o mesmo caminho, tá? Clico aqui em dados, depois eu venho textos to columns, texto to columns, clico aqui, aí aqui eu venho, ó, delimitado, né? Next. Aí aqui eu desmarco o tab e marco aqui vírgula, ó, coma, ok? Marco vírgula aqui, né? Porque, como eu falei, CSV é um arquivo que tem o seu conteúdo separado por vírgula, tá? Então clico aqui em coma e clico em finalizar aqui, ó, finish. Então pronto, ó, ele vai aqui criar para mim. A primeira coluna é o primeiro nome, a segunda coluna é o último nome, a terceira coluna é o e-mail desse aluno que já vem com a matrícula, né? Isso é muito bom pra gente. A quarta coluna é o valor do teste, né? Quanto é que ele tirou naquele teste. E a terceira coluna é a quantidade total de o valor total aí da minha atividade, né, do meu questionário. E aqui tem o feedback que poderia vir aqui, tá? Eu vou aqui clicar com o botão direito nessa coluna E e venho aqui em inserir coluna, ó. Aí aqui eu vou colocar assim, ó, nota final, ok? Nota final. E aqui eu vou colocar assim, ó, igual, vou clicar nessa célula aqui, dividido por 2, né? Lembra que a minha prova ela vale 20 pontos, né? Se ela vale 20 pontos, então eu vou ter que pegar aquela pontuação de 20 e dividir por 2 para ficar nos 10, né? Então, clico aqui, né? Coloco igual, clico nessa célula, divido por 2. E agora arrasto aqui, ó. Perceba que quando eu coloco o mouse perto aqui do zero, eu posso arrastar para baixo e generalizar aí esse cálculo, tá? Então, esse aqui é porque provavelmente eu não corrigi as questões discursivas dele, né? Então, esse cara aqui tirou 2,5, esse aqui tirou 8,5, esse 9,5, esse 2,5, esse 6,5, esse aqui 6. Né? Esses aqui que não tem nota nenhuma aqui significa que eles não fizeram a prova. Né? Não fizeram a prova, pode ser que eles façam aí, né? Como é uma prova de primeira chamada, primeira avaliação, pode ser que eles façam aí a prova de segunda chamada. Né? Então, eu vou excluir esses zeros aqui. Né? E aí eu vou poder lançar, né, justamente essas notas aqui para esses alunos que responderam o meu questionário. Tá bom? Tá certo? Então é isso que a gente tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida aí, né, a gente pode também se ajudar. Né? Eu sei que alguns têm
pouca facilidade, outros têm muita, né? Então, um ajudando o outro ali não fica pesado para ninguém, tá bom? Então era isso, até uma próxima oportunidade, um abraço.